Vamos lá para a meditação diária. Um pequeno resumo da oração do vídeo anterior. Amém? E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Números 16:31. Há pessoas que brincam com as decisões do Altíssimo. Deus ora. O que ele diz sempre acontecerá, e deixar de dar atenção à sua palavra é a maior estupidez que alguém pode cometer. O Senhor não deixará jamais de honrar os que o honram, de cumprir o que disse ao respeito da sua obra. Por isso, sempre esteja de pronto para aprender o que ele fala e, ao mesmo tempo, preparado para entrar diante dele e pedir o seu juízo. Corá, Datã e Abirão se deixaram levar pelo demônio e enfrentaram o homem de Deus. Na verdade, fizeram pouco caso da presença divina e, em um ato insano, tentaram depor os escolhidos pelo Senhor. Na minha caminhada de fé, já vi isso ocorrer muitas vezes, e em todas os rebeldes não lograram sucesso, mas infelizmente a escolha da rebeldia ainda é procurada por muitos que não temem ao Altíssimo. Glória a Deus. Quem se deixa dominar pelo espírito do erro e fica firme na sua posição maligna, e por causa da sua estupidez, não acorda para o fato de que pagará um alto preço após orar ao Senhor e receber a direção do que seria feito. Moisés, ainda por procurar os líderes rebeldes, como se lhe disse uma última oportunidade, no entanto, eles não admitiram recuar. E por isso o homem de Deus pediu ao povo que se afastasse deles. Como não ouviram Moisés e os seus anciãos do povo, e o servo de Deus pediu, e todos que se desviassem das tendas daqueles homens perversos, ele ainda advertiu que não tocassem em nada que era deles, para que não fossem arrebatados nos seus pecados. O povo entendeu, mas os revoltosos não quiseram recuar e as suas decisões, e ainda se puseram na frente das suas tendas com suas mulheres, filhos e crianças. Moisés disse ao povo que a morte dele seria diferente, e se a terra não abrisse, e se não o engolisse vivos, ele não era enviado de Deus. No instante em que acabou de falar, houve um terremoto, e um tremendo terremoto que abriu a terra e engoliu os rebeldes com seus filhos e suas famílias. Nada disso teria acontecido se tivesse temido o Senhor. Os que se deixam levar pelo espírito da rebelião não terão um bom futuro. Aleluia. Dá para tremer quando vejo alguém se sublevar contra as decisões soberanas de Deus. Por isso acontece que há pessoas que preferem andar no erro e aceitar o plano divino. A paciência divina tem limite, e um dia o Senhor dirá: basta, chega de fazer frente à minha vontade. Então, em que essas pessoas se opiarão. Não fique do lado de quem se rebela contra a vontade do soberano Deus. Que mensagem, que reflexão. Aqui, Deus ele nos alerta para que o homem de Deus, ele vigie. Vigie com quem você anda. Vigie com quem você comenta as coisas de Deus. O que está acontecendo na sua congregação? Se você está conivente com pessoas que vai contra o líder, que vai contra a programação da igreja. Por quê? A programação pode estar, né?
contraditória. Mas o homem não tem que julgar. Esse ofício Deus não deixou para o homem, o julgamento. Porque lá ele diz na palavra, se você julga, em Tiago 4, se você julga, onde está o juiz? Aonde estou se você é o juiz? Então, quando a gente julga algo, seja lá o que for, a gente passa diante de Deus. É muito importante, gente, refletir sobre essa decisão de estar sempre apontando o dedo, A e B. Porque muitas das vezes nós nos colocamos na frente de Deus e tomamos posição de Deus. Para quê? Para julgar. E não podemos tomar essa decisão. Porque ele diz, o juiz sou eu. O homem, ele pode estar errado, ele pode estar errante. Mas ele sabe. Todo homem errante, todo líder, qualquer que seja o homem, servo ou serva ou ímpio, ele sabe onde está o erro dele. Ele sabe, ele não é criança. Ele sabe onde está, onde ele está pisando. Ele sabe que dia menos dias ele vai pagar o preço, ele vai ser julgado por Deus. Então não se precipite, não se adiante. Ah, mas Deus está demorando, minha irmã. Não, ele não está demorando. Ele está dando tempo, meu irmão. Ele não está demorando, não. Ele está dando tempo do homem se arrepender, do homem retroceder. Ele é longânimo. Ele é pacificador, meu irmão. Ele veio para salvar. Ele veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio para construir e não destruir. Porque se ele age no ímpio da nossa decisão, nós estamos dando decisão, ele vai lá e age. Ele está tirando a vez daquele homem se arrepender. Ah, meu irmão, mas é difícil. E você? E eu? E você? Quando estávamos no mundo, ele foi paciente contigo? Quantos anos ele demorou esperando você? Foi 10 anos? Foi 20? Foi 40? Foi 50? É tempo demais, não é não? Então por que agora nós, eu, você, queremos que Deus vá lá e julgue aquele homem, aquela mulher, aquele servo que está errante? Não, meu irmão. Deixe Deus, ele vai pôr um fim a este trapaceiro. Porque são pessoas que são trapaceiras. De Cristo, eles não têm nada. Tá no engano e não faz questão nenhuma de sair. Mas Deus é longânimo e paciente. Ele está dando tempo para que o homem se arrependa. Meu irmão. Deus está falando com alguém nesta manhã, nesta oportunidade. Ele está falando com alguém. Aí onde você se encontra. Seja lá a sua situação de errante ou não, pecador ou não. Se arrependa. Diga sim ao Criador. Dobre seu joelho onde você estiver. Não importa onde você estiver. Dobre teu joelho. Peça perdão dos seus pecados. Entregue seus caminhos a Ele. Se arrependa das obras más. Se arrependa da rebeldia. Tem pessoas que estão no processo de rebeldia que só a misericórdia divina. Gente, eu conheço várias pessoas que estão sob a intercessão de Cristo. Porque se rebelou contra a obra dele. Gente, é de doer o coração. Em outrora você vê aquele homem, aquela mulher brilhar. E de repente aquela pessoa murcha, desaparece da terra. Fica só um vão, um oco. Porque de homem e de mulher ele não tem nada. Porque ele está vazio, está oco. Ele já não compreende mais as coisas do mundo e nem as coisas de Deus. Porque a mente dele está como Saul. O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com a família de Saul? Morreram tudo na guerra. Sobrou as 2 filhas e um filho. O filho foi morto pelo soldado de Davi. Porque ele assumiu o reinado. O pai morreu, era rei. Só sobrou ele como filho. Ele teria que assumir o reinado. Mas não era os propósitos de Deus. E aí o soldado foi lá e matou o filho de Saul que sobrou. Mical ficou estéril. E sabemos o destino da família de Saul. Por quê? Se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus e não se arrependeu.
porque se ele tivesse se arrependido, ele teria se encontrado. Mas não houve quem teve alguém que fizesse com que Saul voltasse ao seu juízo normal. Por quê? Ele não era mais o mesmo homem, porque a Bíblia relata, não havia homem mais vistoso, bonito e ainda fluente, rico, filho de gente rica. E foi ungido rei. Mas além dele ser vistoso, ele era tímido, simples. Mas quando ele viu a glória do reinado, quando ele viu o povo aclamar, ele se achou Deus. Aí começou a aparecer, que quando Deus ungiu Saul, quem aparecia era Deus. Saul era tímido, estava por trás das cortinas, dos holofotes. Quando ele foi ser coroado, cadê o rei? O rei sumiu. O rei sumiu. Bora procurar o rei. E foram procurar o rei. O rei estava numa carroça escondido debaixo da bagagem. Aí puxaram ele pelo cabelo. Bora ser coroado. Esse era Saul. Esse era a essência de Saul quando foi coroado. Mas ele se encheu de glamour, meu irmão. Ele se encheu e começou a aparecer. E quando ele começou a aparecer, Deus desapareceu. E aí ele não serviu mais para Deus. Porque quando o homem aparece, ele não serve mais para Deus. O homem só está íntegro, a fazer apto a algo para Deus, quando ele desaparece. Quando ele sai de cena, sai a Maria de cena, sai o João de cena e entra a glória de Deus. E quando a glória entra, aí Deus faz maravilhas, pessoas são convertidas, pessoas se arrependem dos seus pecados. A pessoa passa a ver o testemunho daquele servo, daquela serva, porque aquela serva já não é mais a mesma criatura, como Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher próspera, era riquíssima, ela tinha tutor, tinha um centurião que cuidava dos bens daquela mulher, porque ela não tinha capacidade de cuidar. Naquela época era normal, mas ela largou tudo, ela largou o homem que amava, ela largou a riqueza e foi aos pés de Jesus. Ela desapareceu, a prostituta desapareceu. Por que Madalena está na história da Bíblia? Porque no momento que ela teve o encontro com Jesus, ela desapareceu. Ali não era mais Maria Madalena, ali era serva. É essa a diferença do homem. Quando ele é servo, quando o homem é servo, tudo começa a fluir, tudo começa a florir. Porque muitos saem da igreja. Por quê? Eu não consigo ir para frente, eu não consigo fluir, eu não consigo... Nada mais dá certo. Por quê, meu irmão? É porque você ainda está aparecendo. É porque você ainda é o João. Você ainda é a Maria. Ô Maria, sai de cena hoje. Ô João, sai do holofote hoje. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus estar na frente. Deixa Jesus operar. Deixa Jesus aparecer. Porque aí onde você está, tem alguém que está olhando para você, Maria. Tem alguém olhando para você, João. E ele não se converteu ainda, João e Maria. Porque ele no coração dele diz, ser crente, para ser igual a esses dois aí, eu vou não. Já ouvi tantas vezes alguém dizer, meu irmão, eu ser crente para ser como essa crente aí. Só Jesus na casa. É, meu irmão. Toma posição hoje. Jesus está falando. Jesus quer entrar. Jesus quer florescer. Jesus quer aparecer. Jesus quer converter alguém que está aí do teu lado. Alguém que tira teu juízo do tempo. Alguém que te tira o teu sono. Jesus quer curar alguém que está enfermo aí do teu lado. Que tanto tu clama e pede. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Se lembra do cego Batimeu? Já ouviu falar? O cego Batimeu. O cego Batimeu, ele largou tudo. Ele tinha seu trabalho, sua empresa.
Ele tinha noiva, tinha família, tinha seu negócio, mas ele ia se casar. Mas teve um certo dia que ele ficou cego. Ele tinha tanto trabalho que correndo ele aconteceu e ficou cego pelos faíscas dos ferros, do fogo. E aí o que Bartimeu fez? Ele pegou a capa de cego, porque naquela época o que identificava o cego era a capa. Ele largou a noiva e disse: eu não posso mais me casar, não tenho como te sustentar mais. Largou a empresa, largou a casa, largou a família. Mas meu irmão e minha irmã, só tive uma coisa que ele não largou. Foi Jesus. Ele disse, pegou a capa e disse, eu vou por ali afora. Se eu menos encontrar Jesus, eu vou ser curado. E ele sentou à beira do caminho, e porventura, naquele caminho passava Jesus. E na multidão, no alvoroço, ele disse, só pode ser Jesus. Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, os apóstolos diziam, calado cego, não incomode o mestre. Cala cego, não incomoda o mestre. Quanto mais eles mandavam ele se calar, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus disse, traga-o até mim. Aleluia, glória a Deus. Traga até mim. E os apóstolos obedeceram, pegaram o cego e levaram até Jesus. E ali foi devolvido a visão de Bartimeu. Por quê? Bartimeu desapareceu. Bartimeu saiu do oforto, do noivado, da empresa, da família e foi se redimir aos pés do Criador. Ele não largou Jesus. Por mais difícil que foi as condições de cego, ele não largou o Criador. Amém? Se você gostou da mensagem, envie esta mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar alguém que está como o cego Bartimeu, cego, e precisa enxergar. Amém?